e nós vamos edificar junto aqui. Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Amém. Eu fico feliz por isso. E mais feliz ainda por poder estar aqui para compartilhar não apenas uma palavra, mas aquilo que Deus tem produzido na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu tenho certeza que não é diferente daquilo que Ele está produzindo neste lugar. Mas antes de entrarmos nesse tom sério que tanto nos aguarda por meio da palavra, eu preciso me justificar, né? O Kleber fica falando essas coisas aí, parece que o pastor Ricardo gosta de andar. Eu estou assim porque eu estava em uma festa e eu fui obrigado a estar alinhado, porque falaram, vai ter fotos lá. Deixei o pessoal, inclusive a minha esposa, a Selma, manda um abraço a todos. Pede desculpa por não estar presente, mas estamos com muitas pessoas em casa, parentes que vieram de longe, por conta deste momento que está tendo lá. E ela queria estar aqui com vocês, queria estar aqui conosco, mas manda um grande abraço à amada igreja. Amém? E como eu disse, é um motivo de muita honra estar aqui, e de muita alegria, porque eu creio que nessa noite nós estamos aqui para desfrutarmos um pouquinho mais juntos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? É também para mim uma imensa responsabilidade, mas ao mesmo momento que eu sinto essa responsabilidade, eu sinto essa enorme satisfação em poder estar servindo o corpo de Cristo, em poder estar servindo a vida de vocês. E durante essa semana, aliás, desde o dia em que o Kleber falou comigo, lá mesmo em Taubaté, eu venho pedindo para o Senhor gerar algo no meu espírito para essa noite. E os dias foram se passando. Eu falei, Pai, o Senhor, eu sei como Deus trabalha comigo, irmãos. Muitas vezes Deus trabalha comigo apenas com uma palavra. Uma palavra. E eu esperava isso. Mas os dias foram se passando, e até o ponto de eu falar, Pai, porque está tão difícil eu conseguir entender ou conseguir te ouvir aquilo que o Senhor quer transmitir. Eu sou um pouco metódico como meu pai, o Cris, né? Eu gosto das coisas ali bem certinhas, começo, meio e fim. Às vezes o Senhor me trata nisso, e eu fico esperando da parte de Deus algo que vai sendo construído em mim, por meio de palavras, por meio de sinais, por meio de situações, até que chega um determinado momento que eu consiga colocar isso, não posso dizer papel, porque antigamente era no caderno, né? Mas consigo colocar isso em escrita. Mas ontem, como eu já não esperava mais, o Senhor me ativou com uma palavra. E olha que para mim já estava tudo certo. Já estava tudo pronto. Mas essa palavra automaticamente gira uma chave dentro de mim e diz: não é o que você vai dizer, apesar que você vai dizer muita coisa, mas é o que você porta.
A habilitação que eu tenho na tua vida não é o que você consegue transmitir com palavras, mas é o que você vai transmitir a partir da sua vida. Você já está habilitado. Você se lembra dessa palavra? Porque Deus usou o pai desta casa. Eu dizia: meu irmão, que responsabilidade. E ele disse isso: você já está habilitado. E foi a hora que Deus falou comigo. E é uma grande satisfação, porque nós vamos falar sobre um tema tão vital para as nossas vidas. E é claro, para esta questão familiar, que esta palavra, o qual vocês têm sido ministrados e edificados durante todo esse mês, que é a lealdade. Eu gostaria, antes de seguir aqui, em estar orando com vocês. Pai, nós te louvamos nessa noite. Tu és o único motivo desta reunião. Tu és o centro de tudo que está acontecendo desde o início em que as portas foram abertas. Nada aqui se trata de nós. Não se trata, Pai, das nossas vidas, do que podemos fazer com a força dos nossos braços, mas se trata, Pai, daquilo que o Teu Espírito já está fazendo e produzindo no meio da Tua igreja. Se trata daquilo que o Teu Espírito e a vida do Teu Filho já está produzindo em cada um dos Teus filhos sentados aqui nesta noite. E nós Te louvamos por isso, porque entendemos, Pai, que dependemos completamente de Ti, dependemos completamente da Tua vida. Se podemos ser leais, é porque sabemos e temos a certeza que esse atributo nasce de Ti. Porque tudo que nós podemos ser e viver nesta terra tem como nascente, tem como origem a Tua natureza. E é debaixo deste ambiente, Senhor, onde o próprio Espírito de Cristo paira, que nós queremos ser ministrados pela Tua vida, queremos ser tocados pelo Teu Espírito, transformados e conformados à imagem de Cristo. Que nós possamos sair desta noite entendendo o papel fundamental dentro de uma família, o propósito o qual o Senhor estabeleceu entre pais e filhos. Porque o Teu Filho foi e sempre será o nosso maior exemplo de lealdade, de paternidade. Nós Te louvamos e nos entregamos nessa noite. Sabe que você pode louvar e adorar o Senhor? Ele é digno de ser louvado e adorado. Oh, Espírito de Deus! E o meu coração, sim, Senhor, entregamos os nossos corações nas Suas mãos. por Ti. E o meu coração Queima, Senhor, queima totalmente por Ti. queima por Ti. Te louvamos. Aleluia. Será que você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Esse Pai eterno, digno de louvor, digno de adoração, digno de glória.
Nós te louvamos, Senhor, e nós te amamos. Amados, eu sei que, como eu disse aqui, durante todo esse mês e esse final de semana, nós estamos encerrando, né, o mês de abril. Como eu disse, essa casa, acredito que tem sido ministrada e edificada sobre essa palavra. Como eu mesmo acredito que não se trata apenas de um tema, vai além. Vocês foram ministrados e edificados durante todo esse mês sobre um princípio que tem um valor imensurável. Um princípio que deve nortear e balizar as nossas vidas, nortear e balizar todos os nossos relacionamentos, principalmente os familiares, e especialmente entre pais e filhos. E não há outro lugar que não seja a palavra de Deus, que nós podemos encontrar todos os princípios, os mais sólidos, os mais verdadeiros possíveis, que pode nos ajudar a trilhar este caminho chamado lealdade. Porque tudo está na palavra. E eu estava exatamente pensando sobre esta palavra, mas como não se trata apenas de lealdade, nós estamos debaixo de uma palavra profética para 2023. O Senhor me fez lembrar algumas coisas, me fez meditar sobre elas. Quem aqui tem habilitação para dirigir? Mas na verdade eu gostaria de saber quem aqui tem habilitação para dirigir, mas por algum motivo não dirige. Há alguém? Uma mãozinha bem acanhada. Não se envergonhe. Não há problema e não há intenção de constrangê-los ou constrangê-las. É que na verdade o Senhor me fez meditar um pouco a respeito desta palavra habilitação, porque isso vai nos ajudar a entender um pouquinho como essa palavra funciona nas nossas vidas. Isso, nós temos aqui algumas pessoas, mas nós temos inúmeras pessoas nessa situação. Por quê? Porque portar uma habilitação não necessariamente nos dá a total autoridade no assunto. Nós vamos, com a medida do tempo, tendo que colocá-la em prática. Então, de fato, essa validade só será efetiva se colocarmos essa habilitação em prática. Algumas pessoas que levantaram a mão, não sei se é o caso, mas eu conheço algumas pessoas nessa situação. E aí eu pergunto para ela: por que você não dirige? Você é habilitada. Ela diz: eu tenho medo de causar algum acidente. Eu me perco em determinadas situações, então eu tenho muita vontade. Ou algumas dizem: eu já perdi a vontade. E com isso o tempo passa, e cada mês, cada ano, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, porque todos aqueles ensinamentos básicos que um dia ela recebeu vai se perder. Irmãos, uma pessoa nesse caso estamos falando de uma habilitação para dirigir, ainda que esteja dentro do prazo de validade, pode se tornar um perigo na rua, se ela nunca de fato colocou em prática a direção de um veículo. Sim ou não?
E eu não estou me referindo à capacidade, não se trata disso. Não estou me referindo de que existem pessoas que sabem mais ou menos que as outras, não. Eu me refiro exclusivamente a uma experiência que é alcançada e aperfeiçoada através da prática. É assim ou não é? Porque mesmo aprendendo todos os ensinamentos básicos de direção, mesmo sendo aprovado em todos os testes, ainda assim, o que vai dar a real validade a esta habilitação é a experiência criada diariamente. Eu não sei se você está conseguindo me entender, porque é exatamente o que acontece com a nossa relação com Deus. Queremos ouvi-lo, mas não praticamos isso por meio da oração. Queremos ter intimidade com Ele, mas não praticamos ter um tempo disponível para ouvi-lo. São coisas que vão acontecendo e vão sendo aperfeiçoadas nas nossas vidas, sendo praticadas diariamente. E aí me vem uma pergunta: quantas pessoas não estão por aí dando carteiradas na igreja do Senhor, mostrando uma habilitação, mas que na verdade não se vive na prática e nem na essência da mesma? Quantas pessoas um dia receberam uma habilitação para administrarem uma casa, administrarem uma família, mas seguem causando mais estragos e acidentes emocionais do que vida naqueles que um dia lhes foi confiado? Porque ter uma habilitação apenas, somente, não quer dizer que nós temos total autoridade no determinado assunto. Irmãos, eu peço perdão, mas é exatamente isso que o Senhor tem falado comigo nos últimos anos, a respeito de relacionamentos, a respeito de família. E é com muito amor e muito temor que eu transmito isso para vocês. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Você consegue entender isso comigo? Seja na questão da lealdade, ou qualquer outra palavra que o Senhor tem para mim e para a tua vida, porque Ele tem várias palavras para mim e para a tua vida. Seja qual for uma delas, debaixo desta palavra, estando debaixo desta outra palavra, habilitação, nós primeiro precisamos compreendê-la, como de fato ela deve ser vivida. Nós vamos abordar aqui apenas um pouquinho, porque essa casa é uma casa que é edificada, eu creio. E como o Senhor mesmo me disse, nós estamos aqui hoje simplesmente para impartir a vida. Então nós vamos juntos ver alguns princípios básicos do que a Bíblia nos ensina dentro dessa questão da lealdade entre pais e filhos, e como aplicá-la nos dias de hoje. Eu coloquei como título dessa mensagem: relacionamentos habilitados pela lealdade. E como nós estamos numa conferência de pais e filhos, esses relacionamentos é entre pais e filhos. Para iniciarmos, eu vou ler um texto que eu tenho certeza que esse mês, falando de lealdade, alguém deve ter usado ele aqui. E eu citei esses dias na casa lá, na CNV, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2.
Enquanto você acha, eu tomo água. O apóstolo Paulo, ele diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, preste atenção, porque nós lemos de uma forma tão corrida, mas Paulo, ele começa o versículo de número 1 já nos dando e nos mostrando a tão grande responsabilidade que está sobre as nossas vidas como filhos de Deus. Ele diz: olha, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo podia parar por aqui ou não, mas ele diz assim: ora, além disso, ele diz: eu tenho algo a mais para informar para vocês. O que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel, ou, se você preferir, seja encontrado leal. É exatamente o que o apóstolo Paulo está nos dizendo que os filhos de Deus devem ser encontrados, ou melhor, considerados e encontrados fiéis, leais ao que Deus lhes confiou. Aqui já nos dá motivo para pararmos e fazermos um check-up, para ver se de fato estamos sendo leais ao que Deus nos confiou. Ele está falando de nós, os filhos esses que em Cristo já receberam essa habilitação. Qual é a habilitação que Paulo nos dá no primeiro versículo? Ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Há uma habilitação na minha e na tua vida. Você tem uma identidade. Ei, se temos que dar carteirada, vamos dar carteirada na cara do diabo. Meu amigo, essa é minha identidade, eu sou filho. E essa aqui é a minha habilitação. Eu sou um ministro de Cristo, um encarregado dos mistérios de Deus. Vai bater em retirada rapidinho. Só que eu quero que você se lembre o que nós acabamos de falar, porque nós acabamos de dizer que essa habilitação, como essa habilitação é alcançada em nossas vidas. A palavra diz que a lealdade é uma qualidade crucial para aqueles que desejam viver como filhos de Deus, e crucial para quem deseja participar da edificação do seu propósito eterno aqui na terra. Precisamos ser leais a tudo. Precisamos ser leais ao desenho, precisamos ser leais a todos os princípios, precisamos ser leais a Deus. E aí nós temos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários exemplos de lealdade. José, Abraão, vou falar Noé por causa do meu irmão. Noé, José, Abraão, Noé, Davi e Jonatas, uma amizade que expressava lealdade. No Novo Testamento nós temos tantos outros, Timóteo, Estevão e o próprio apóstolo Paulo, mas o maior exemplo de lealdade que temos foi expressa através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Leal ao Pai até a morte. A Bíblia diz que morte de cruz.
Amados, a lealdade que tanto estamos falando aqui envolve ter Deus como Senhor de todas as áreas das nossas vidas. Envolve amá-lo, obedecê-lo de todo o coração, mente e alma. Obedecer a sua vontade, viver uma vida de santidade. E isso não para apenas nas nossas vidas, se estende a uma lealdade que vai ao próximo, se estende a uma lealdade que vai à igreja de Cristo. Mas nós não podemos fazer desta palavra, lealdade, apenas uma mera doutrina ou regra, como muitos têm feito, apenas uma ferramenta de interesse próprio, uma ferramenta de manipulação. Então a primeira coisa que nós devemos levar em conta é que nós estamos falando de algo que não é uma regra, não é uma doutrina. Nós estamos falando de algo que é intrínseco, é algo que vem de dentro da própria natureza divina, vem de dentro dele, está intimamente ligado à sua redenção e à sua salvação para as nossas vidas. Por isso, como que ele demonstra a sua lealdade? Através da sua constante presença, através do seu constante cuidado, através da sua constante proteção e provisão sobre as nossas vidas. Deus mantém a sua presença em nós, Deus cuida de cada um de nós, Deus é a provisão para cada um de nós, por conta da sua lealdade. A lealdade dele é a simples manifestação do seu amor incondicional para com o seu povo e para com seus filhos. Então nós estamos falando de algo que se trata de um atributo da natureza de Deus. E esse atributo foi dado por meio de Cristo para cada um de nós, sabe para quê? Para que nós possamos cumprir com a nossa medida dentro do seu propósito eterno de forma leal. Nós já vamos chegar lá nos pais e filhos, porque Deus é leal, e a lealdade é um atributo que faz parte da sua natureza. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quando isso nos é revelado, a lealdade ela vai deixar de ser apenas uma virtude nas nossas vidas, apenas uma virtude a ser desempenhada. Quando isso nos é revelado, ela se torna a expressão natural de um atributo de Cristo através das nossas vidas. Você não vai precisar se esforçar para ser leal, você será leal naturalmente, porque será o próprio Cristo sendo leal através de você. É isso que nós precisamos entender, que não se trata mais de nós, se trata dele através das nossas vidas, todos os dias. Mas o que dizer sobre lealdade entre pais e filhos, e sobre esse relacionamento habilitado pela lealdade? E como eu disse aqui ontem, o Senhor me ativou através desta frase, através desta palavra: você está habilitado. Dá vontade de dizer assim: uou, pai, que lindo. Mas não era só isso que o Senhor queria dizer. Ele falou: filho, essa habilitação ela aconteceu gradualmente na tua vida, e hoje você pode impartir de quem você é e do que eu fiz na tua vida. Irmãos, eu preciso falar um pouco de mim. A mensagem não se trata de mim, mas quando o Senhor me disse isso, Ele falou: você precisa falar de você, do teu casamento e da tua família. Eu gostaria muito que a minha esposa estivesse aqui agora. Ela não sabe disso.
Mas amém. Eu anotei algumas coisas aqui, não porque para mim não esquecer, não é isso, é para mim não ir além disso aqui, Kleber. É porque senão a nossa história dá para fazer uma série. Desde o dia em que nos conhecemos, da forma como o Senhor nos uniu, tem muita história para contar. Mas eu quero resumir em alguns pontos específicos. Agora dia 15 de maio, próximo mês, dia 14, né? Só para dia 14 estou casando mais um filho. Glória a Deus. O apartamento está começando a esvaziar. Mentira, porque os netos estão começando a chegar. Aliás, está ficando menor, porque agora é neto, genro, nora. Eu pensei que ia esvaziar, claro. Já estamos pensando que aquele apartamento não vai chegar um determinado dia que não vai dar mais certo. Então dia 14 nós estamos casando Wesley, que é o nosso filho surdo. 27 anos. 27 anos, irmãos, estou bem, né? Está casando dia 14. E na segunda, cai no domingo do Dia das Mães, né? E na segunda-feira, eu e a Selma completamos 19 anos de casados. 19 anos de casados. Não imaginei que passaria tão rápido. Mas agora, o Senhor me fez voltar lá no início, há 20 anos atrás. Novo convertido, recém-separado de um relacionamento, não quero entrar nesse mérito, mas do lado ruim, mas exaltar o lado bom, porque desse relacionamento nasceu um filho, e hoje ele estava conosco lá na festa que estava tendo lá no condomínio. Então, algo de bom foi gerado nesse relacionamento. Recém saído desse relacionamento, Deus, depois de alguns poucos meses, me conecta de uma forma que só Ele faz. Sabe aquilo que a gente não espera, não busca, não corre atrás, mas quando Deus tem um propósito a ser estabelecido, não há distância, não há tempo, não há pessoas. Escute isso no teu coração. Quando Deus tem um propósito a ser estabelecido nesta terra, não há tempo, não há idade, não há circunstância, não há nada que pode impedir. Irmãos, eu estava em Itaquaquecetuba e a minha esposa estava na zona sul de São Paulo, a uma certa distância, mas eu não quero entrar nesse ponto. Mas Deus me conecta a esta mulher, essa bênção que hoje é a minha amada esposa. Mas a bênção do crente, ela vem sempre sacudida, recalcada e transbordante. Então, havia uma habilitação pairando sobre a minha vida que eu não sabia. Essa habilitação se chamava pai de multidões. E o Senhor me dá uma esposa com 4 filhos. Inclusive, quando nos conhecemos, ela disse que essa era uma estratégia que ela tinha, quando alguns homens começavam a querer se aproximar. Era assim que começava a conversa. Eu tenho 4 filhos. 10 mil fugia à direita, 1000 fugia à esquerda, mais ou menos isso. Essa era a estratégia que ela usava, ela disse. Só que comigo ela disse que foi diferente. Ela disse: eu disse para esse rapaz que eu tenho 4 filhos, e ele disse: que bênção, que lindo. Ela tinha que contar isso, não eu. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor me dá uma esposa com 4 filhos, e eu já com esse primeiro filho, o Jonathan, que hoje está com 27 anos. E hoje,
né? Eu disse aqui, nós vamos casar o Wesley, já temos o Eric casado, que é o mais velho, né? Desses filhos que o Senhor me deu de presente. Quando eu a conheci, o Eric, que é o mais velho, tinha 10, e o Wesley, que vai casar agora, tinha 9. E desde o primeiro dia, eles têm o pai deles vivo, mora lá na zona sul de São Paulo, mas desde o primeiro dia, todos começaram a me chamar de pai. Irmãos, eu falo isso agora com a maior tranquilidade, mas vocês acham que há 20 anos atrás eu conseguia entender isso? Como pode 4 crianças que não têm o meu sangue, que nunca me viram, de um dia para o outro começar a te chamar de pai? O mérito não é meu. Isso era o próprio Deus na minha e na vida deles. Havia uma história sendo remida. Havia uma família sendo remida pelo Senhor. E eu era apenas um instrumento nas suas mãos. E hoje o Eric já está casado e acaba de me dar a segunda neta. Viu como é que está o negócio? Um mês, Betina e Bela. E agora mais um genro, mais 2 noras. É melhor a gente parar de fazer conta. Só que todos agora fazendo parte desta família. E eu sei que isso é só o começo. Eu não posso me esquecer de dizer aqui que nós temos um filho, né? Nosso mesmo, de sangue. Todos são filhos. Mas o Senhor também nos deu o filho da promessa, que se chama Isaac. Hoje está com 16 anos. É o mais novo, mas também é o mais alto. Já passou todo mundo, inclusive eu. E nós vamos ficar apenas nesses pontos. O que eu quero transmitindo tudo isso, irmãos, é que você entenda e que você veja que diante de vocês há um testemunho vivo de uma habilitação que não tem mérito nenhum pessoal, mas que foi alcançada e aperfeiçoada pela experiência de uma vida em Cristo. Foi o que eu acabei de dizer. Ouvir há 19 anos atrás 4 crianças te chamando de pai que nunca te viu, é completamente de ouvi-los hoje. Depois de todos esses anos que fomos construindo juntos, como família, como pais e filhos. E eu cobro os meninos. Falo, cara, vocês estão muito tempo sem ver o pai de vocês, o pai biológico de vocês. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. A habilitação já existia sobre a minha vida, mas hoje eu posso dizer que verdadeiramente sou pai, que a lealdade a Deus primeiramente e a minha família me conduziu a essa real habilitação. Hoje eles têm em quem se espelhar. Todos cresceram, aonde íamos estavam juntos. Não importa que tipo de culto, não importa que trabalho, todos estavam juntos. Mas a questão não era apenas estar na igreja. A questão era o que eles cresceram testemunhando dentro da sua casa. Então hoje eles têm em quem se espelhar. É claro, a escolha são deles. Eles decidem querer ou não viver tudo isso. Mas eles foram cuidados,
protegidos, instruídos e principalmente viverem uma vida de total lealdade ao Senhor. Isso é o mais importante. Não foi o que damos materialmente ou o que fizemos, mas para onde os conduzimos. E aí, trazendo o Senhor alguns textos ao meu coração, eu quero falar um pouco a respeito dessa lealdade entre pais e filhos. Eu quero ler 2 versículos. O primeiro, Efésios capítulo 6, versículo 4, e depois Provérbios 22, versículo 6. Eu nem olhei que horário que eu iniciei aqui. Você levanta a plaquinha aí, viu? Irmãos, quais são as primeiras responsabilidades de um pai para com seus filhos? A Bíblia nos diz, Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios 22, versículo 6, aquele texto clássico que nós sabemos: ensine a criança no caminho em que se deve andar, e quando for velho, ou quando crescer, não se desviará dele. Então a Bíblia, ela nos ensina exatamente o que nós como pais precisamos colocar em prática. A Bíblia nos diz que nós temos a responsabilidade, sim, de amar, cuidar, proteger e ensinar os nossos filhos. Só que eu quero dar uma de apóstolo Paulo, né? Quando ele diz: ora, além disso, a Bíblia diz que nós devemos dar um destino em Deus para cada um deles. Um destino em Deus por meio de Cristo. Então a lealdade dos pais para com seus filhos é demonstrada de que forma? Através de presentes, através de mimos, através de um relacionamento aberto, de um relacionamento sem cobrança. Talvez esse possa ser o pensamento de muitos na atualidade, nos dias de hoje, mas não é o que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que a lealdade de um pai para com seus filhos é demonstrada neste compromisso de cumprir essas responsabilidades que a Bíblia nos diz, independentemente de qualquer circunstância. E é isso que a Bíblia nos diz, é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas nós estamos falando de uma responsabilidade que, como eu disse, vai além apenas de cuidar e proteger e dar o melhor de sustento para cada um deles. A Bíblia diz que nós devemos instruir os nossos filhos de acordo com os princípios da palavra, direcioná-los a viverem um destino profético dentro do propósito de Deus. O que a palavra nos ensina é que os pais são os principais responsáveis, sim, pela vida espiritual de seus filhos. Efésios capítulo 6 nos diz isso. Isso significa que os pais têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus, de orar com eles, de levá-los a Cristo, de modelar uma vida cristã genuína, através do exemplo. Não é apenas através de ensinos e lições. Um exemplo fala mais do que 1000 palavras.
Essa é a nossa responsabilidade, que vai além de uma provisão física e material, mas que envolve a formação de Cristo na vida dos nossos filhos. Eu me preocupo em formar o caráter, eu me preocupo em formar, em transmitir valores, eu me preocupo em produzir na vida do meu filho, sim, uma orientação moral. Irmãos, tudo isso é necessário, mas nós precisamos colocar acima disso a formação de um caráter, de uma natureza e de uma vida que vem do Senhor. Automaticamente, quando eu coloco meu filho debaixo deste ambiente, onde Cristo começa a ser formado, e não há idade para isso. Como o meu coração saltou de alegria quando eu vi algumas crianças ajoelhadas aqui. Meu Deus! E a irmãzinha ali não saiu enquanto ninguém foi orar por ela. Isso quer dizer que não há idade, não há tempo. Nós colocamos Deus nesse tempo, colocamos Deus no Cronos, mas Ele não está nesse tempo. O tempo é que está nele. O tempo, tudo está nele. Então, quando eu coloco os meus filhos debaixo dessa formação do caráter de Cristo, automaticamente a formação de caráter de homem e de mulher de Deus vai sendo feita sobre a vida dele. Os valores bíblicos, os valores eternos vão sendo transmitidos sobre as suas vidas. Ele passa a viver em uma ética moral, não a partir de um conhecimento humano, mas a partir de uma mente de Cristo e de valores eternos. E é claro, nós não podemos esquecer que nós precisamos inspirá-los a uma vida de intimidade e de propósito com Deus. Então, como pais, nós devemos ser diligentes em ensinar os nossos filhos essa questão da importância da lealdade, do compromisso com a família. Só que nós precisamos mostrar isso, irmãos, ensinar isso com uma vida também de integridade e de lealdade a Deus. O maior problema dessa geração, principalmente, infelizmente, é a palavra. Dentro da igreja do Senhor, são filhos sem interesse algum, porque não tem referência para serem leais, não tem referência para assumirem qualquer compromisso com o propósito de Deus nessa terra. Mas a boa notícia é que Deus está levantando casas paternas, onde a identidade de filho está sendo revelada, e aonde o Espírito está trazendo o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E eu creio que dentro de algum tempo, uma igreja verdadeira e genuína, pautada nessa verdade da paternidade de Deus, estará caminhando sobre esta terra, produzindo todo tipo de transformação que nem eu e você podemos imaginar. Eu creio nisso. Mas não é apenas o pai que tem um papel tão importante dentro dessa realidade, o qual Deus estabeleceu para as nossas vidas. Antes de sermos pais, nós precisamos ser filhos, não é verdade? Então, da mesma forma, a palavra diz que os filhos têm um papel importantíssimo dentro da paternidade e da família. No mesmo capítulo de Efésios 6, os versículos que antecedem o versículo 4 diz: filhos, versículos 1 e 3, né? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra.
Os filhos são chamados para honrar e obedecer. Os pais são chamados e são dados por Deus para proteger, cuidar, amar, direcionar, instruir. E os filhos são chamados para honrar e obedecer. É o que a Bíblia nos diz. Então, como a lealdade dos filhos é manifestada? Como? Através de honra e obediência. Através de honra e obediência aos ensinamentos, a autoridade que Deus entregou aos seus pais, mesmo que em muitos momentos discordamos ou estamos passando por certos conflitos. Honrar e obedecer significa mostrar gratidão a Deus, sim, por nos dar provedores, mas principalmente sacerdotes dentro de um lar que aponte para Cristo. Então não se trata apenas de um mandamento, mas de um importantíssimo princípio, que se nós como filhos, porque é incrível, a juventude às vezes não entende, né? Eles não entendem que somos pais, mas que ainda continuamos sendo filhos. Muitas vezes eles não conseguem entender que eles estão sendo filhos, mas que também serão pais, porque nós estamos falando de algo que é uma via de mão dupla. E isso vai trazer um crescimento saudável às suas vidas. A Bíblia nos diz isso. Então, quando nós honramos os nossos pais e aprendemos a importância da obediência e do respeito, desenvolvemos um caráter maduro e equilibrado. É isso que acontece naturalmente. A lealdade entre pais e filhos é que irá gerar os benefícios da lealdade de Deus dentro da família. Guarde isso no teu coração. A lealdade de Deus e todos os benefícios que contém nela serão derramados sobre uma casa ou sobre uma família, através da lealdade entre pais e filhos, através deste relacionamento, através desta vida, que não é pautada em regra, que não é pautada em doutrina, em ensinamento, mas da natureza de um caráter. A Bíblia, ela nos diz isso, ela diz que nós devemos amar e respeitar uns aos outros. E isso começa dentro da nossa família. No novo pacto, tudo começa em casa. Tudo começa no seio familiar. Agora, isso só vai poder de fato ser evidenciado dentro da família através do cuidado mútuo, através da preocupação mútua, através do apoio, da paciência, mas principalmente do perdão. São chaves que vão destravando e livrando qualquer família de conflito ou dificuldade. Quando há muita dificuldade, quando há muito conflito, você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um psicólogo ou ter um consultório de psicanálise, não. Basta você fazer uma avaliação e ver se essas chaves estão sendo usadas dentro desse ambiente familiar. O cuidado, a preocupação, a paciência, o apoio e o perdão. Mas é algo mútuo, é uns para com os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz assim para a igreja em Colossos:
suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então é essencial que todos nesse relacionamento vivam uma vida de palavras e ações verdadeiras, que evitem mentiras, que evitem desavenças, que evitem conflitos, mas se acontecer, que todos sejam levados e resolvidos em Cristo. Mas como nós podemos desfrutar das bênçãos de Deus na prática da lealdade na família? Vocês vão ter o que amanhã? Day out. Gostei. Esse foi o primeiro tópico que eu coloquei para essa pergunta. Priorizar tempo em família. Sabe por quê, irmãos? Porque nos dias de hoje nós estamos constantemente sendo bombardeados por atividades, por responsabilidades que temos, por obrigações e principalmente por muitas distrações. E isso tem prejudicado e muito os relacionamentos familiares, principalmente no que se diz respeito relacionamento entre pais e filhos. Talvez muitos inconscientemente, achando que estão produzindo algo bom na vida dos seus filhos hoje, enquanto eles estão pequenos, não sabem o que podem estar produzindo para o futuro no relacionamento entre eles. Muitos pais tentando resolver de forma rápida, ou tentando de alguma forma suprir a necessidade atual, na verdade estão criando com o tempo um distanciamento com seus filhos, ou vice-versa. Muitos filhos hoje têm se distanciado dos seus pais de uma forma que só o Senhor pode reconectá-los. Então é importante priorizar o tempo em família. É importante reservar momentos para sim, conversa, lazer, mas principalmente para a oração e para o culto a Deus juntos. Lembra? Os pais têm a responsabilidade de mostrar o destino profético que cada um dos seus filhos possui. Então nós só teremos de fato uma família estruturada e a lealdade entre pais e filhos se a vida do Filho de Deus for manifesta através das nossas vidas. Esse é o ponto. Também podemos desfrutar dos benefícios dessa lealdade através do apoio e do encorajamento. A lealdade na família também é demonstrada desta forma. Devemos estar presente. Quantos filhos possuem sim pais vivos, presentes de carne e osso, mas totalmente ausentes, porque estão completamente fora do propósito, estão fora dessa real habilitação que nós falamos no começo. Portam um documento: eu sou o pai.
mas não exercem a real paternidade. Ela é demonstrada através da presença na vida um dos outros. Independente se estamos passando por momentos de alegria, de tristeza, de sucesso ou de fracasso, nós estamos ali, nós estamos dando apoio, nós estamos declarando palavras proféticas uns sobre os outros, pais sobre filhos e filhos sobre pais. É isso que permeia todo esse ambiente familiar, o qual Deus está produzindo a cura nesses anos. Os pais devem profetizar e orar pelos filhos, assim como os filhos devem orar e profetizar pelos seus pais. Esses benefícios também vêm quando os conflitos são resolvidos com amor e com graça. Podemos evitar que conflitos não aconteçam na família. Muitas vezes conflitos são inevitáveis. Relacionamento, essa palavra relacionamento vem de relar, atrito. Agora está dando muito atrito lá na minha casa. O espaço está pequeno, então dá licença. Aqui. Relacionamento, muitas vezes o surgimento de conflitos é inevitável entre pais e filhos, entre família, mas o que vai fazer a diferença é como lidamos com cada um deles. Quando esses conflitos acontecem, usamos eles como um trampolim para fazer com que a união e o amor entre todos aumente, ou usamos esses conflitos para marcar, para magoar e para produzir danos maiores? Sempre devemos buscar resolver os conflitos com amor, graça, sabedoria, tudo seguindo os princípios da palavra, como o perdão, a reconciliação e a humildade. O mesmo Paulo, que disse lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, agora ele repete praticamente quase o mesmo texto à igreja de Éfeso. Ele diz, Efésios 4:32, ele diz: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ele está dando a receita. Tudo que estamos abordando aqui tem como alvo, irmãos, uma importância: a unidade familiar. Porque a família é o principal alvo do seu amor e a base para o cumprimento do seu propósito eterno. Você se lembra dessa palavra? Não lembro, cara. Acho que eu falei sobre isso. Brincadeira. É exatamente isso. A família é o principal alvo do seu amor e a base do seu propósito eterno. Tudo parte da família. Não é por qualquer coisa que a família é tão atacada. Não é porque foi escolhido lá no sorteio quem nós vamos atacar mais. O sorteio das trevas. Não é, irmãos. É porque isso é desde o início. É porque a minha e a tua família, a minha e a tua casa, é o principal alvo do amor de Deus e base para o cumprimento do seu propósito eterno sobre a terra. Talvez para muitos seja a igreja, mas a igreja começa em casa. Então
Bíblia ensina que a família foi criada por Deus com um papel fundamental na sociedade. E a unidade familiar é essencial para o cumprimento do seu propósito. Então essa unidade familiar, ela é composta e baseada no amor, no respeito, na cooperação, no compromisso mútuo entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Isso é a lealdade a Deus. Sabe por quê? Porque isso é ser leal a um projeto que não foi criado pelo homem. Família, projeto de Deus. Isso não pode ser apenas um tema de conferência. Isso não pode ser apenas um tema de campanha. Isso não pode ser apenas uma frase escrita no meu caderno ou na parede da minha casa. Isso precisa ser a realidade da minha e da tua vida. E somos nós, pais e filhos, filhos e pais, que temos juntos essa responsabilidade de promover essa unidade e esse ambiente onde o que flui é a vida de Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. A bênção de Deus sobre a nossa família, a responsabilidade de criarmos laços de lealdade, a responsabilidade de criarmos um compromisso para que haja um crescimento não apenas emocional, mas espiritual de todos. Todos. Deus não deixa ninguém para trás. Deus não salva indivíduos, Deus salva famílias. Ah, mas ciclano não quer, Beltrano faz pouco caso. Não importa, continue orando pela vida dele, porque Deus não deixa ninguém para trás. É interessante que o Senhor começou eu construindo tudo isso a respeito do relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento familiar. Não tem como. O Espírito pula dentro da gente, porque hoje a nossa realidade, aquilo que tem mudado e transformado a nossa realidade, é essa questão da paternidade. Então tudo aquilo que Deus vai nos mostrando e nos revelando, é como se Ele passasse duas colunas diante da sua frente. Ele fala algo e automaticamente a paternidade vai subindo do lado, mostrando um comparativo. Porque é da mesma forma que deve acontecer no corpo de Cristo. Somente a paternidade de Deus, por meio de um pai, pode promover essa unidade entre os filhos de uma congregação. Talvez um líder até se esforce para isso. Talvez um líder crie estratégias, métodos para promover essa unidade. Mas ainda assim ele não consegue na sua totalidade, porque só um pai pode promover essa unicidade que precisa existir entre os filhos de uma congregação. E é esse pai que os leva, os encoraja a viver em comunhão e cooperação mútua. Por quê? Porque nós cantamos aqui, né? A igreja é uma família. A igreja é a família onde a unicidade entre todos, pais e filhos, é essencial. É essencial para vivermos lindos e felizes. Mais uma vez, Paulo, além, para darmos testemunho de Cristo. É assim que testemunhamos dele. Esse laço de lealdade e de compromisso com Deus e com a igreja serão reais se houver uma prática
do amor incondicional. A família é o principal alvo do amor de Deus. E o amor também é o fundamento essencial nas nossas relações, sejam elas familiares ou espirituais. Amém? Constantemente a Bíblia está dizendo isso para mim e para você. Amem uns aos outros. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor é o fundamento nas nossas relações, mas deve ser praticado de forma incondicional. Esse é o amor que foi expresso por meio da vida de Cristo naquela cruz. Não há outro. É o amor ágape. E os pais e os filhos têm a responsabilidade de pôr em prática esse amor, amando-os, corrigindo-os, direcionando-os para Cristo. Assim como a nossa paternidade, que nos ama, que cuida, que orienta, que corrige, que encoraja, mas não aponta para Ele, aponta para o nosso Senhor. É nele que você tem que se espelhar, é para Ele que você tem que olhar, é dele que você tem que depender. Papel e responsabilidade do filho é desejar isso, respondendo em obediência e lealdade ao seu pai, porque a preocupação de um pai sempre vai ser apontar o caminho, investir no seu crescimento em Cristo. Irmãos, resumindo, a importância da unidade familiar e a prática do amor incondicional são princípios fundamentais, tanto na paternidade terrena como na paternidade espiritual. São esses princípios que ativam a lealdade entre pais e filhos, mas com a manifestação de uma natureza, e não como o cumprimento de uma regra, ou de uma doutrina, ou de um método, ou de uma estratégia. Não, é a manifestação de uma vida, a manifestação de uma natureza, e essa de Cristo. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Assim como os filhos são chamados a serem obedientes aos seus pais terrenos, os filhos de uma casa paterna também são chamados a serem obedientes à paternidade que Deus colocou sobre suas vidas. Agora, nós não estamos falando de uma obediência cega, estamos falando de manipulação. Nós estamos falando de algo que implica em confiar na sabedoria, no discernimento e no direcionamento que Deus está dando a um pai. É essa a obediência que Deus espera de nós filhos. A lealdade dentro da paternidade, e quando eu falar agora lealdade dentro da paternidade, você pode entendê-la nesses dois ambientes: terreno e biológico, natural e espiritual. A lealdade na paternidade, ela também envolve defesa da honra. Tanto um pai como um filho têm a responsabilidade de proteger e guardar a reputação e a honra de ambos. Isso demonstra lealdade e compromisso em guardar a integridade, não apenas do pai ou do filho, mas de toda uma casa, de toda uma família.
A lealdade também envolve a participação ativa na visão e na missão dada por Deus aos pais. Filhos são chamados a se envolverem ativamente das atividades familiares, dos objetivos dos seus pais, chamados a se engajarem no cumprimento do desenho divino. Todos devem ser incentivados a se envolverem nas responsabilidades e atividades, seja em casa, seja com a família ou com a igreja. Somos incentivados pelo nosso Pai eterno a nos envolvermos nas atividades do seu propósito eterno sobre a terra. Há um propósito que está sendo estabelecido dia após dia, e dentro desse propósito, Deus chamou pais conduzindo filhos, que se tornarão pais conduzindo mais filhos. O reino de Deus é vida. O reino de Deus está em movimento. E Deus se movimenta com aqueles que se movimentam. A lealdade na paternidade espiritual tem como base a confiança mútua, a compreensão do papel e da autoridade dos pais espirituais e o compromisso em trabalhar juntos para o crescimento e a edificação da igreja. Assim como a lealdade entre pais e filhos naturais é essencial para o bem-estar e a saúde da família, onde o resultado é a bênção e o amor de Deus sobre eles. A prática da lealdade só vai produzir benefícios nas nossas vidas, sejam espirituais como naturais, seja de relacionamento no espírito como relacionamento familiar. Como é importante esta palavra que recebemos durante esse mês de abril. A habilitação já está sobre as nossas vidas. Agora o que nós vamos fazer é dia após dia caminhar, galgar, para que o aperfeiçoamento dessa habilitação se torne real e evidente através de cada um de nós. Irmãos, quando isso de fato ser uma evidência na minha e na tua vida, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu quero o que você tem. Não, ela não vai dizer: eu quero o Deus que você serve. Esquece isso, porque nem ela vai entender. Ela vai dizer: eu quero o que você tem. O que você tem? E você vai dizer: eu tenho uma vida para dar. E essa vida não é a minha. O que você vê não sou eu, mas é alguém através de mim. Irmãos, eu preciso caminhar para o final aqui, mas a lealdade na família é algo essencial, como eu disse. É algo fundamental que precisa ser cultivado e aplicado. Porque tem muita coisa nesse tempo sendo ensinada, mas não sendo colocada em prática. Tiago, né? Vocês são bons ouvintes, mas como praticantes? Estou parafraseando aqui, né? Um trecho da palavra. Precisa ser cultivado e aplicado nos nossos dias. Porque
se colocarmos tudo isso em prática, nós estaremos habilitados não apenas para fortalecer os nossos relacionamentos familiares, porque muitas vezes essa é a nossa preocupação. O que eu faço para fortalecer a minha casa? O que eu faço para fortalecer a minha família? O que eu faço para fortalecer o relacionamento aqui? Mas se cumprirmos e obedecermos o que o Senhor está nos revelando nesses dias, nesses meses e nesses anos, não estaremos apenas habilitados para fortalecer os nossos relacionamentos familiares, mas para glorificar a Deus através das nossas vidas. De uma família estruturada, de pais e filhos leais, mostrando que tudo é buscado sempre em oração, seguindo os princípios da palavra, e isso fará vivermos em lealdade uns para com os outros. Então a minha oração nessa noite, o meu desejo é que o Espírito Santo nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o meu desejo e a minha oração. E que nós possamos buscar a orientação do Senhor através da palavra, que nós possamos buscar o Espírito Santo todos os dias para nos fazer crescer nesta compreensão, para nos ajudar a colocar em prática todos os dias a lealdade entre pais e filhos e família, seja em casa ou seja no corpo de Cristo. Amém. Amados, eu quero orar pela tua vida, mas eu quero finalizar dizendo que, como nós iniciamos, tudo é uma questão de natureza. Nada disso será uma realidade nas nossas vidas se não vivermos a partir de uma nova vida, e essa vida é Cristo. Ele é o fundamento, Ele é o centro, Ele é o balizador, Ele é aquele que nos conduz. Nada disso pode de fato ser acessado e vivido se não passarmos na cruz, porque é através da cruz que essa natureza é expressa nas nossas vidas. Nós não podemos seguir achando que Deus não leva em conta o que nós estamos vivendo. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Seguem vivendo suas vidas achando que Deus não está levando em conta aquilo que estão vivendo. Eu comentei algo com eles no carro para deixar eles um pouco malucos, né? O Arthur perdeu até o caminho, claro. Errou a saída. Nem na hora que eu estava falando, ficou atordoado. Mas é uma reflexão, é uma história para refletirmos sobre a responsabilidade de vivermos em lealdade a Deus. Eu dizia para eles, nós vínhamos falando tantas coisas, né? E aí eu fechei com isso. Falei, imagine uma esposa, ela está em seu lar, e essa mulher, ela sabe que o seu marido está traindo ela com uma outra pessoa. Enquanto ela faz ali e prepara o jantar, ela sabe que naquele exato momento que ela está preparando o jantar, ele está com outra pessoa. Esse marido volta para casa e pergunta para a esposa: você quer que eu te ajude? Você quer que eu prepare a mesa? E ela diz calmamente: não, não precisa. Notando um certo clima ou algo no seu semblante,
Ele pergunta: você quer que eu lhe cante uma canção, meu amor? E ela diz: não, não precisa, eu não quero que você cante. E ao se sentarem na mesa, ela olha para o seu esposo e diz: sabe o que eu quero? Eu quero a sua lealdade. Eu quero a lealdade que um dia você prometeu cumprir dentro do propósito ao qual nós fomos chamados. Sabe o que eu quero? O teu coração. Vamos ficar de pé. Pais, feche os teus olhos, pais e filhos desta casa. Diante de tudo que foi dito, é isso que o Pai quer: a tua lealdade e o teu coração. Podemos cantar, podemos servir, podemos fazer inúmeras coisas, mas tudo que o Pai quer é um coração leal ao propósito ao qual nós fomos chamados. É a lealdade do meu e do teu coração, é a expressão de uma natureza e de uma vida que não é nossa, que é do Filho dele. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite tão preciosa na tua presença.